Deus de promessas. Amém. Glória seja dada a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tudo aquilo que o Senhor prometeu na tua vida, Ele vai cumprir em Cristo Jesus. Amém. Glória seja dada a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E que Deus possa trazer uma resposta àquilo que nós temos clamado e buscado do Senhor. Temos passado por dias difíceis, todos nós. Lutas, levantes, doenças, todo tipo de dificuldade. Mas eu creio no Deus que vai nos dar o livramento a todas elas em nome de Jesus. Eu queria trazer à sua memória, se você se lembra, de qual foi o seu primeiro milagre, ou o primeiro momento especial com Deus. Todos nós temos uma primeira vez em algo ou em algum momento. E normalmente, quando acontece algo importante pela primeira vez em nossas vidas, ele vai deixar marcas, vai deixar sentimentos, vai deixar bons pensamentos, ou até, às vezes são primeiras vezes de situações difíceis, né? Que deixam também suas marcas. Mas eu quero que todas essas que você tenha sejam boas. Então, se nós pensarmos a respeito, nós podemos lembrar, por exemplo, do primeiro dia que nós estivemos na escola. Eu me lembro do meu primeiro dia numa sala de aula. A primeira entrevista de emprego, que dá aquela dor de barriga, ou a primeira aula de direção, o primeiro diploma que nós conquistamos em nossas vidas, a primeira namorada. Quem nunca se lembra da primeira namorada? Ou, no caso da mulher do primeiro namorado, a primeira compra com o nosso próprio salário, sem depender de ajuda dos pais, o primeiro filho ou primeira filha que nós temos, o primeiro milagre. Sempre há um primeiro que vai deixar marcas em nossas vidas. Nós cristãos também vamos encontrar momentos que marcaram nossas vidas por terem sido os primeiros com Cristo. Quem sabe você se lembra, né, do seu primeiro amor, quando você aceitou a Cristo, ou a primeira Bíblia que você comprou, a primeira Bíblia que você ganhou, a primeira oportunidade para uma saudação da palavra de Deus no púlpito, ou, quem sabe, a primeira oportunidade de você pregar a palavra de Deus, a primeira experiência sobrenatural com Deus, o primeiro milagre. Nós nunca vamos nos esquecer. Esses privilégios não é só nosso. Temos também uma passagem que fala que Cristo viveu uma primeira experiência, num primeiro momento. E ela está relatada em João 2, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim a palavra de Deus. No terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos seus serviçais: façam tudo o que ele lhe mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Em cada pote, repetindo, cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubesse os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Todos nós conhecemos
essa passagem rica e maravilhosa. A primeira coisa que essa palavra chama atenção é pelo fato de Jesus ir em uma festa. Diz lá no versículo 1º, versículo 2, que no terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. E a mãe de Jesus estava no casamento. E Jesus e seus discípulos foram convidados para estar naquele casamento. Então ele estava participando de um momento de festa. Isso nos mostra que todos nós temos direito de, sim, nos divertir com mansidão, respeito, equilíbrio, sensatez e amor. Afinal, temos que refletir Cristo que habita em nós. Observe que havia um problema localizado nessa festa. Jesus ficou sabendo desse problema e não se manifestou. Não ficou cobrando porque estava faltando isso ou aquilo, porque estava faltando vinho, que era comum ser servido nas festas. Então Jesus ficou na posição dele, como filho de Deus, como homem de Deus. E nós temos que fazer a mesma coisa, ficarmos na posição como escolhidos de Deus, como filhos de Deus. Você acha que você acha que Deus se agrada quando falam mal de nós? Claro que não. Deus quer que sempre falem bem de nós. E qual pai não se entristece quando houve uma reclamação do teu filho por uma atitude inadequada? Então Jesus se portou como filho de Deus naquela festa. Jesus se mostrou como homem de Deus naquela festa. Aí no versículo 3 diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus vai até ele e fala para Jesus: olha, não tem mais vinho, acabou o vinho da festa. Mas veja que interessante, nós não sabemos quanto tempo Jesus e os discípulos estavam na festa, não é relatado. Mas para ter terminado o vinho, com certeza já estariam ali há algum tempo, há bastante tempo. A sua mãe traz a Jesus a notícia que o vinho tinha acabado. Isso nos faz crer que Maria tinha uma grande proximidade com a família dos noivos. Ou Maria estava fazendo parte da organização, a Maria, mãe de Jesus, daquela festa. A Bíblia não relata, mas temos sim uma situação de proximidade da família de Jesus com a família dos noivos. Isso também fica comprovado pelo fato de Jesus e seus discípulos terem sido convidados. Eles estavam presentes na festa porque eles tinham algum tipo de vínculo para estar naquele lugar. Existem situações ou ocasiões de nossas vidas que nós somos convidados a participar e a estar presentes. E Deus pode querer nos usar na vida de alguém nessas situações. Não importa o lugar, não importa o dia, não importa o horário, não importa o momento. Quando Deus tem algo a fazer, Ele faz e nos usa. Temos que estar sempre preparados. E o que significa estar preparado? Enxergar as oportunidades que Deus coloca à nossa frente. Ser ousado em entregar o que Deus manda. Não ter medo do que vai acontecer, apenas acreditar e ter fé. Aí o versículo 4 diz que Jesus responde à mãe. Muitos acham que a resposta de Jesus foi uma resposta grosseira, uma resposta pesada para sua mãe, porque ele responde que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Quando lemos esse versículo, a primeira coisa que vem à nossa mente é por que Jesus tratou Maria tão mal, quando diz a ela: mulher, que eu tenho contigo. A sua mãe parece uma forma de responder grosseira, meio grosseira e desrespeitosa, mas não era. É importante nós analisarmos todo o contexto e o momento em que foi escrito essa passagem. Primeiro, nós estamos falando de uma tradução de uma outra língua, que nem sempre passa plenamente a ideia do texto original. E era comum se dirigir à mulher como mulher. Isso era comum, é como hoje você se dirige a uma mulher e fala senhora, senhorita. Não é desrespeitoso, seria o mesmo chamarmos de senhora. Jesus não estava desrespeitando a sua mãe. O pedido de Maria era um pedido de mãe, mas também de alguém que não via a solução do que estava acontecendo. E somente Cristo poderia ajudar. Somente Cristo poderia entrar com a providência. Cristo sabia que teria que operar um milagre. Por isso ele responde: a minha hora ainda não chegou. Maria sabia que Jesus era alguém, o único que poderia dar uma solução ou uma direção àquela situação que era grave para o momento de época. E ele então vai e fala com ele.
E aí o próximo versículo confirma tudo isso, quando ela diz assim, a mãe de Maria, mãe de Jesus, aos serviçais, façam tudo o que eles lhes mandar. Maria simplesmente não ouviu seu filho responder e dá ordem aos serviçais, olha, obedeçam tudo que Cristo, meu filho, mandar vocês fazerem. Façam exatamente o que ele mandar, nem mais nem menos, mas exatamente o que ele mandar. Então ela entrega a responsabilidade daquele problema às mãos de Cristo. Nós temos que entregar nossas lutas, nossos problemas nas mãos de Cristo. Porque quando nós vemos que não temos mais solução, não temos mais força, nem como resolver, temos que depositar nas mãos de Cristo. Mesmo contra o argumento de Cristo, de que não era a sua hora, ela chama os serviçais e entrega a eles a responsabilidade de atender a voz de Cristo. Façam o que meu filho, façam o que Jesus falar. Aí novamente temos a confirmação de que Maria e sua família tinham um laço com aquela família dos noivos, que Maria estava à frente da organização daquela festa. Diante desse cenário terrível e vergonhoso para os noivos, era necessário um milagre, porque faltar vinho na festa de um casamento era vergonhoso. Então, deixe Jesus tomar a frente dos seus problemas. Deixe Jesus estar à frente das suas lutas. Deposite nos braços do Senhor a sua luta, a sua dificuldade, a sua tempestade. Ele é o único que poderá entrar com a solução. É o único. As comemorações de casamento da época chegavam a durar até uma semana, irmão. Eram umas festanças assim longas. E não ter vinho era um golpe negativo para a reputação do dono da festa e representava uma má forma de começar, vamos dizer assim, o casamento, a união. Então era muito ruim quando acabava o vinho numa festa. Aí no versículo 6 diz que ali perto havia 6 potes de pedra, o que eles usavam para usar nas purificações de cerimoniais. Eram potes grandes, que cabiam de 80 até 120 litros de água. E se você somar os 6 potes, considerando que todos coubessem o limite, seriam 480 litros aproximadamente, no máximo. Ou 320 litros se fosse o pote menor. Era muita bebida, era muita água, era muito vinho. Mas qualquer que seja o total, isso não importa. Estamos falando que havia necessidade de acontecer um milagre. Era necessário algo acontecer. Veja que Jesus não está preocupado se o recipiente é ou não adequado. O que ele importa para Jesus é resolver o problema que era constrangedor, que a sua mãe, que os convidados, que os donos da festa estavam passando. E só Jesus poderia resolver aquela situação. Onde conseguir vinho para a festa naquele momento? Aonde conseguir encontrar? Então Jesus era a única solução. A sua solução, o seu problema, só Jesus pode lhe dar como escape. Aquilo que você está passando, só Jesus pode entrar com a resposta. E era necessário que o milagre acontecesse. Era necessário a intervenção divina da parte do Senhor. E quando Jesus entra na nossa causa, ele vai encontrar nossas vidas muitas vezes bagunçadas, as coisas fora do lugar, falta de tudo um pouco, temos que adaptar as coisas, mas Jesus usa o que estiver ao nosso alcance para nos abençoar, irmão. E Jesus vai mexer para que as coisas aconteçam, se encaixe e sejamos abençoados. Então o mestre manda encher os potes de água até a boca. Enche os potes até o limite, no máximo, a ponto de transbordar. O milagre será completo e não será pela metade, meu irmão. Quando Jesus faz um milagre em nossas vidas, ele faz por completo. Jesus não mandou colocar metade de água no pote, ele mandou encher os potes, porque o milagre de Jesus vai encher nossas vidas, assim como encheu aqueles potes. Então lhe disse, no versículo 8, leve um pouco agora para o encarregado da festa. Ele fala, leve um pouco de vinho, mas como? Se havia posto água no pote. Ele fala para o serviçal, leva um pouco do vinho para o encarregado da festa, que seria um tipo de um mordomo ou um maître, algo nesse sentido. E ele leva, e o encarregado da festa prova aquela água que foi transformada em vinho. Ele não sabia a origem, não sabia a marca,
não sabia que foi a vinícola que fabricou aquele vinho, mas ele sabia que era o melhor que ele já tinha experimentado na sua vida, porque tudo que Deus faz é sempre o melhor. Deus não faz para ser o segundo, nem o terceiro, Deus faz para ser sempre o melhor, a melhor safra, a melhor marca, o melhor sabor, porque era a mão de Deus que havia tocado naquele lugar. Os poços foram cheios de água, e o milagre aconteceu. Eles tinham colocado água no potes, como poderia então imaginar o que aconteceria aqueles serviçais, e o milagre de Deus veio de uma forma a surpreender a todos. Não precisava luzes, não precisava de pirotecnia, não precisava de nada disso, apenas Jesus mandou encher o pote de água, e a água se transformou em vinho, e o encarregado da festa, que era uma espécie de um maître, de um mordomo, vai aos noivos para elogiar pelo fato de eles terem oferecido o melhor vinho ao final da festa. Porque quando ele experimentou daquele vinho, ele ficou impressionado com a qualidade, sem saber a sua origem. Não precisou saber dos detalhes da vida dos noivos, nem do quem produziu aquele vinho, nem da sua intimidade, mas Cristo operou um milagre naquele lugar. Havia um milagre acontecendo naquele lugar. Então deixe que vejam apenas na sua vida os milagres de Deus. Não precisa fazer show, espetáculo, apenas a nossa atitude, o nosso testemunho vai engrandecer o nome do Senhor. Deus deu honra àqueles noivos. Cristo não apareceu com os holofotes como tem sido, olha, eu fiz um milagre aqui, gente, para a festa, porque eu acabei de transformar água em vinho. Não. Ele deixou que os noivos fossem honrados. Veja os detalhes da palavra. Deus opera em milagre em nossas vidas e nos dá a oportunidade de nós sermos honrados. Quando Deus opera milagre em nossas vidas, Ele nos honra. E Deus vai te honrar, meu irmão, minha irmã. Seja na sua empresa, seja na sua casa, seja na sua igreja, onde quer que você esteja. A pessoa pode até não olhar para você, mas Deus vai te honrar. Vai te honrar em nome de Jesus. Mas o milagre não acaba aí. Ele fala aqui no versículo 10, né, que todos servem primeiro o melhor vinho, para depois que os convidados já tiverem bebido bastante, já não tiver mais noção de nada, né? Já está mais aéreo do que, está mais voando do que na terra, ele serve o pior vinho. Mas, nesse caso, o melhor vinho foi servido ao final. Deus sempre vai querer fazer o melhor para nossas vidas. Deus sempre tem o melhor para nossas vidas. Deus sempre vai nos surpreender. Ele vai te surpreender em sua causa, meu irmão, seja ela qual for. Deus vai te surpreender naquilo que você está esperando como resposta. Deus vai te surpreender na sua vida secular. Deus vai te surpreender na sua vida ministerial. Deus vai te surpreender na sua vida familiar. Apenas deposite no altar do Senhor, deposite das mãos do Senhor, porque a botija que estava vazia agora vai estar cheia. A botija que antes não havia apenas água, agora vai ter vinho, que significa um milagre. Cheia com o que tem de melhor, cheia do que somente Deus pode te dar, somente Deus pode te entregar. Então toma posse da tua vitória, porque é Deus que está te dando. Aí no versículo diz que lá conclui que esse sinal miraculoso de Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Foi o primeiro que Jesus realizou. Sempre tem um primeiro em nossas vidas. Qual foi o seu primeiro amor? Você lembra dele? Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro milagre. Volte à primeira experiência com Cristo. E comece a ver o quanto Deus já operou na sua vida e quanto Deus ainda vai operar na sua vida. Temos que viver intensamente o primeiro amor com Cristo, entregar nossa causa ao Senhor, como fez Maria. Maria simplesmente falou, filho, ela falou Jesus, né? Mas filho, porque era filho dela. Filho, olha, acabou o vinho, estamos com problemas, um problema sério, alguém precisa nos ajudar a resolver e não tem como, só você, filho. Entrega nas mãos do Senhor. Só Ele vai poder resolver o seu problema. Só Ele vai poder entrar com a providência no seu problema. Só Ele poderá dar solução ao seu problema. Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Porque Deus é Deus. Ele não vai nos deixar só. Ele vai estar sempre atento ao nosso clamor em Cristo Jesus. Oremos a Deus. Pai querido e amado, te adoramos por esta palavra, Pai.
Te adoramos por a sua mensagem aos nossos corações, Pai, de que se nós entregarmos nossa causa nas tuas mãos, Pai, tu operará o milagre, tu entregará a providência nas nossas mãos, Pai. Esperamos de ti o milagre, Senhor. A nossa luta, a nossa enfermidade, a nossa angústia, as nossas lágrimas, as nossas dores, Pai. Está nas tuas mãos, Pai. Faça segundo a sua vontade na vida da tua igreja, do teu povo. É que eu te peço, Pai querido, em Cristo Jesus, que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com toda a sua igreja, em Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.